Olá, bem-vindos ao nosso podcast Pode Cuidar em Casa. Hoje tenho comigo aqui uma convidada especial, meu colega de trabalho, fisioterapeuta, Karina. Trabalha nesta área desde 2014. Vamos conhecer aqui um bocadinho o trajeto dela e as experiências que tem tido ao longo destes anos. Portanto, bem-vinda, Karina. Olá, Diogo. Obrigado por teres aceitado aqui este convite. E para que as pessoas te conheçam um bocadinho melhor, eu gostava que tu te explicasse um bocadinho quem é a Karina, como é que ela chega aqui à área da fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta, não é? Como já disseste, comecei a minha prática clínica em 2014. Quando nós terminamos o curso, acabamos por ter de tirar algumas formações, dependendo da nossa área de interesse. A área da fisioterapia é uma área gigante em termos de intervenção, de áreas de intervenção. Como é que eu cheguei aqui? Eu tive assim um pequeno desvio na minha trajetória. Sim. Quando terminei o 12º ano, tive o ano em Direito. Muito diferente. Muito diferente. E depois acabei por sentir que não era para mim, que gosto muito do contacto com pessoas e pronto, era um ajudar diferente. Uhum. Através de... O meu avô tinha tido um AVC nesse ano e pronto, eu tive contacto com a fisioterapia, embora tenha praticado desporto toda a minha vida, nunca tive nenhum azar e nunca precisei de fazer fisioterapia e foi nessa altura que tive contacto com a área. E que descobriste o mundo da fisioterapia. Exatamente. Tu trabalhaste há algum tempo em instituição, em hospital, Sim. clínicas, ainda trabalhas em alguma clínica atualmente, ou neste momento já dedicas todo o teu tempo ao contexto domiciliário? Neste momento é só contexto domiciliário e hidroterapia. Ok. E qual é que é, na tua perspectiva, esta diferença de transitar a fisioterapia de uma instituição para o contexto domiciliário? Em primeiro lugar, temos um contacto muito mais próximo, porque entramos na casa das pessoas, não é? Temos contacto muitas das vezes com familiares, com cuidadores, quando é esse o caso. Em primeiro lugar, eu acho que a comodidade, porque a pessoa não tem de sair de casa e não se expõe a riscos, por exemplo, em pacientes imunossuprimidos. Não há os riscos de novas infecções ou outro tipo de doenças. Depois, diria também o contacto com a família, que já falei. Uhum. Conseguimos muitas das vezes adaptar o meio onde a pessoa vive em termos de barreiras arquitetónicas, ou seja, tapetes, móveis que estejam mal colocados. Permite-me só aqui um comentário que é, nós que trabalhamos em contexto domiciliário muitas vezes sentimos esta, eu diria, resistência, mas que é compreensível, de ter que retirar aquele tapete. Sim. Daquele quarto, o tapete que tem 30 anos de história ou 40 anos de história, não é? Sim. Às vezes até transitam quase de geração em geração. Sim. Como é que é, na qualidade de fisioterapeuta, ter que passar esta mensagem para pessoas que à partida não quereriam retirar aquele tapete, desviar aquela cômoda? Imagina, eu acho que nós estamos numa posição de algum conforto. É mais fácil para nós, enquanto profissionais, dizermos a um paciente: este tapete pode causar aqui algum estrago, do que um filho. Ok. Então, eu acho que temos um bocadinho mais de credibilidade. É certo que às vezes há um bocadinho de resistência, mas com uma conversa, uma brincadeira, eu acho que criando empatia com o paciente, não tenho tido esse tipo de dificuldades. Ok. Às vezes as famílias perguntam, ainda pegando aqui nessa parte do contexto domiciliário, que como é que é possível que numa clínica há equipamentos eletrónicos, passadeiras, como é que é possível a minha mãe fazer uma reabilitação em casa, não é? Certo. Como é que tu desconstróis essa questão de é possível fazer isto em casa, é possível fazer uma reabilitação, pegando na reabilitação, em casa? É claro que é diferente, é claro que há aparelhos que estão numa clínica e que não os conseguimos. Nós temos certos aparelhos portáteis e conseguimos transpor isso para um tratamento domiciliário. Uhum. Nem tudo é possível, certo? Mas o tipo de patologias e o tipo de doentes muitas das vezes também são diferentes. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo prático: ondas de choque. Se eu vejo que um cliente meu precisa ou necessita de fazer ondas de choque, eu reencaminho, ou seja, se há alguma valência que eu não consigo cumprir... O encaminhamento. Sim, às vezes a separação, portanto, respeitar aquele limite da intervenção que tu consegues ter em casa para uma instituição. Exato. Tem que haver transparência e honestidade, que se for para o sucesso do cliente, muitas vezes é isso que é importante. Sim, mas a maior parte das patologias que nós apanhamos em casa são patologias
que efetivamente beneficiam de um tratamento E quais é que são domicílio. essas situações mais comuns que tu tens em domicílio? Eu acho que a questão da geriatria, demências, neurológicos, acabamos por ter um benefício maior em casa. Pós-cirúrgicos, naquela fase muito inicial, não têm de ir a uma clínica, não têm de sair de casa. Muitas das vezes, em Lisboa, então há prédios que não temos elevadores e etc. E só o marcar os bombeiros ou marcar uma ambulância é sempre logisticamente difícil. É difícil, beneficiam. Ou se não for necessário, ter de chamar o filho ou ter de chamar o enteado, o que seja. Acho que acabamos por conseguir ajudar nesse sentido. Mas saúde mental. Queres explorar um bocadinho essa questão da saúde mental? Porque acho que cada vez mais se começa a falar sobre a saúde mental, mas que papel é que a fisioterapia consegue ter nas pessoas com perturbações, com problemas a nível da saúde mental? Em primeiro lugar, pessoas com depressões, ou todo esse foro, têm uma maior predisponibilidade para cancelar sessões. Arranjam as desculpas mais diversas e acabam por cancelar se for um tratamento em clínica. Sendo em casa, acabamos por colmatar essa questão. Não é? Exato. O tipo de abordagem, o ser o tratamento de 1 para 1, estarmos sozinhos e a pessoa não se expor tanto a outras pessoas, porque muitas das vezes não querem sair de casa, ou não se querem mexer, não querem só estar no seu cantinho e onde estão confortáveis. Sim, tem sido um trabalho interessante e uma área que, quando eu me formei, não tinha noção que também podíamos fazer a diferença. Sim. É uma das coisas que eu mais gosto na fisioterapia, é isso, é as várias valências. Nós temos a capacidade de nos ir reinventando e muitas das vezes a área de interesse que nós temos num ano, passado 5 anos, é completamente diferente. É verdade. Sim. E tocavas nesse ponto que é muito importante da saúde mental, que não conhecias no início do curso, e eu até diria mais que acho que na sociedade ainda falta muito olhar para estas pessoas como pessoas que têm uma doença como poderia ser uma fratura da perna, como podia ser um problema cardíaco. A saúde mental também é uma doença. Sim. E ainda há muito estigma associado a essa realidade. Portanto, é claro que o trabalho que desenvolves também junto a essas pessoas, e um dos quais até é aqui também na ORMI de uma senhora que acompanhas, é notório, os resultados são notórios, independentemente da evolução com que as situações às vezes avançam. Sim. O retardar os sintomas e o agravamento daquela doença, eu acho que é muito o bom resultado daquele trabalho que tu fazes. E a mudança também no estado de espírito, ou seja, Exato. Quando começamos o trabalho com um paciente desse foro, o que acontece é que temos sempre um bocadinho de resistência, ou seja, é um estranho que está a entrar, não vou dar muita confiança, não me vou rir muito, mas depois vais criando empatia com a pessoa, vais mostrando que sim, ela consegue, sim, é possível. Às vezes conseguimos tirá-los de casa e implementar-lhes rotinas que eles sozinhos não conseguem ter. E pronto, o estado de espírito vai mudando e os resultados ficam à vista. É isso, não só para a pessoa, mas também para a família. E acaba por ser um alívio muito grande, eu acho. E o reconhecimento que as pessoas têm, ou o melhor reconhecimento que as pessoas podem ter muitas vezes é o dizerem-te que, olha, Karina, eu nunca pensei que fosse possível tirar a minha mãe de casa. Sim. Há 2 anos que ela não saía de casa, sim. Portanto, como é que conseguiu fazer isto, não é? E aí está o resultado, e acho que é o melhor reconhecimento que nós profissionais, que, como dizias no teu início da conversa, que és uma pessoa de pessoas, acho que é um ótimo reconhecimento que nós temos por parte das famílias. Sim. E por isso, parabéns pelo trabalho que também desenvolves nesta área tão importante. E neste seguimento das situações que já acompanhaste e várias pessoas que já conheceste, destacas aqui alguma situação ou algumas situações que tenham sido para ti muito marcantes, da tua intervenção direta naquela família, daquela pessoa, alguma situação que tenha mesmo marcado ao longo deste percurso profissional? Não querendo estar sempre a falar do mesmo, esta senhora que foi o primeiro caso de saúde mental, ou seja, ela não tinha nenhuma patologia do foro neurológico, musculoesquelético, não posso considerar bem uma cliente geriátrica porque tinha 65 anos, portanto é da idade dos meus pais e efetivamente não saía de casa, tudo o que chegava a casa era por compras online, ela não fazia absolutamente nada para além de acordar, comer, ver televisão, deitar-se e dormir. Então, quando chegou até mim,
eu fiquei, pronto, foi uma área diferente, tive de estudar e perceber mais que tipo de diferença é que eu conseguia fazer nesta senhora, e passado 3 meses ia passear à Baixa de Lisboa, depois eu passei a ser, deixei de ser a Karina para ser a minha querida Karina, era sempre a querida Karina, e a abordagem da família também foi notória, foi muito diferente. Mesmo em interações familiares, de género, jantares de família, que ela tinha deixado de ir e passou a voltar a ir. Este ano tem um grupo de família e então tinha uma brincadeira que era falar dos objetivos para 2025. E ela disse-me toda orgulhosa que foi a primeira a responder no grupo de família quais eram os objetivos que ela queria para 2025. E pronto, isso aquece o coração, porque vemos a... Sem dúvida. E agora o ponto, disseste que ao final de 3 meses que a senhora conseguiu sair de casa com a tua intervenção. Sim. Mas agora que fez os objetivos, quanto tempo é que passou desde o início? Eu comecei a tratá-la em agosto do ano passado. Portanto, estamos aqui a falar em 5, 6 meses, mais ou menos. Sim. E aquilo que se conseguiu fazer em 5, 6 meses, com os resultados que estão agora à vista, sim, é incrível. Porque, imagina, eu comecei com ela pela questão do foro mental, mas entretanto a parte musculoesquelética, era uma senhora que tinha dores nas costas, que a massa muscular nas pernas também está mais diminuída. Sim, ou seja, acabamos por, sim, é uma questão é uma intervenção diferente, mas acaba por colmatar também outras áreas. E agora é mais uma questão de manutenção, sim. Ok. Esse ponto de tu até vais com um objetivo, que é a saúde mental, mas depois, quanto mais vais conhecendo a pessoa, mais percebes onde é que podes intervir. E se calhar já havia de base uma dor de costas, já havia de base uma dor na perna, e o trabalho global que tu depois fazes com cada pessoa, isso acaba por ser também diferenciador naquilo que se consegue em contexto domiciliário, muitas vezes, numa clínica. É difícil. O não estar 1 para 1 ali aquele tempo inteiro, em algumas clínicas, claro, não estar 1 para 1, não se consegue fazer tão bem, eu conhecer a pessoa tão bem, o contexto da pessoa, a rua, a casa, as divisões, não é? Sim. Portanto, acho que é um fator muito diferenciador. Sim, eu acho que é importante ter uma visão holística sobre o cliente, sobre tudo. E conhecer a família também. Sim. Eu costumo defender que no apoio domiciliário, nos cuidados de saúde em casa, por mais que até se possa retirar alguma responsabilidade à família, algum peso, não tem que levar o familiar, como tu dizias, à fisioterapia, mas são parte integrante e envolvente para que tudo corra bem. Né? E o facto de conhecermos a família muitas vezes facilita a pessoa, ok, mas porquê é que a senhora tem tanta renitência a fazer este exercício? O que é que no contexto familiar não está a permitir chegar àquele objetivo que eu pretendo atingir? Muitas vezes são histórias de vida, não é, que não permitem chegar até lá. E que são mais facilmente partilháveis no nosso ambiente, em casa, do que numa clínica ou em contexto hospitalar. Sem dúvida. E agora tocava aqui num ponto que é, no contexto domiciliário, muitas vezes há pessoas que, pela sua fragilidade, acabam por ter aqui acompanhamento de cuidadores, da WORMI ou outro tipo de cuidadores, até às vezes a própria família, não é? O marido que cuida da esposa ou vice-versa, ou filhos que cuidam dos pais. Qual é que é a importância deste trabalho em equipa, de envolver as pessoas que estão à volta, seja outros terapeutas, enfermeiros, cuidadores? Qual é que é a importância para o teu objetivo de a intervenção destas pessoas no resultado que tu estás a tentar obter? Eu acho que torna o meu trabalho até mais eficiente, não é? Porque tendo uma cuidadora ou um cuidador informal, um marido, um filho, o que seja, é muito mais fácil adaptar o meio, é muito mais fácil, por exemplo, nos dias em que eu não vou fazer tratamento, se eu quiser deixar trabalhos de casa para a pessoa fazer exercícios e tudo mais, é um facilitador, digamos assim. E no caso da WORMI, trabalhamos sempre com enfermeiros e cuidadores nos casos que é necessário e que a família quer, acaba por, lá está, potenciar o trabalho, porque todas as valências são supridas. É isso. E muitas vezes este feedback, esta partilha que vai havendo, esta comunicação dos terapeutas, enfermeiros, cuidadoras, que é, eu hoje vou lá na qualidade de enfermeiro e dou-te feedback daquilo que eu achei, tu depois vais e reavalias, a cuidadora está lá 24 horas, o que seja, e vai dando este feedback. E até para implementar estratégias. Por exemplo, tivemos um caso de uma senhora que estava a ser muito resistente em relação à fisioterapia e foi em conversa com a enfermeira que tentámos
definir algumas estratégias para comatar essa questão. Portanto, sim, torna o trabalho muito menos solitário. Acho que sim. Já basta estarmos a cuidar em casa às vezes e somos o único terapeuta lá, não é? Ou conto muito com a cuidadora, mas esta partilha e esta interligação acaba por não parecer que estamos tão sozinhos, sim, não é? Sim. Ok. Karina, obrigado pela tua partilha. Para acabar aqui esta nossa conversa, queria-te só perguntar o que é que para ti significa Pode Cuidar em Casa? Eu acho que é um tratamento diferenciador. Acho que conseguimos ter uma visão, como eu disse há pouco, holística do tratamento, conseguimos adaptar o meio, conseguimos ter um contacto muito próximo com a família, que é muito difícil em contexto hospitalar e clínico, e pronto, é potenciar os resultados. É isso, concordo em 100%. Obrigado, Nada. Karina, por ter estado aqui presente connosco. Tivemos aqui mais uma pessoa, um convidado especial para nós, trabalha connosco também já há 3 anos aqui na Wormy, tem desenvolvido um trabalho muito interessante junto às famílias que acompanha e, portanto, se gostaram de assistir, fiquem para ver o próximo convidado, vai ser especial também. Obrigado.